Salve alquimista! O que você está prestes a ver aqui é um fragmento exclusivo do nosso curso de Cabalá Alquímica chamado O Caminho da Ascensão. Então eu espero que você goste do conteúdo, pois é realmente um refinamento que eu busquei trazer para todos os alunos e eu quero compartilhar aqui com você. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei haesh. Esta é uma bênção do fogo, uma bênção que nos mostra estas grandes conexões que todos nós temos com a natureza, com todos os elementos que compõem esta grande obra divina. E por falar nisso, agora, neste assunto que condiz a Netzach, nós vamos falar sobre o grande sábio Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é mais conhecido como Moisés, o Moisés bíblico que guiou o povo, e tirou ele do deserto e trouxe todos para a Terra Prometida. Esta Terra Prometida, a qual eu já falei para vocês que não é um local, mas é justamente um estado de espírito, transcende o que é simplesmente um local físico. Porque se fosse um local físico, Moisés teria chegado lá em apenas 7, 8 dias. A distância entre o Cairo, por exemplo, as pirâmides lá, e Israel e Jerusalém, propriamente dito, é de mais ou menos 750 quilômetros. Mas ele demorou 40 anos para levar o povo até esta terra prometida. Moshe Rabbeinu demorou 40 anos para trazer o povo até a terra prometida. Mas por que 40 anos de espera para um percurso tão curto? Isso é uma metáfora também, que vai nos mostrar que a gente só consegue chegar nesta terra prometida, nesse estado espiritual, quando nós realmente temos esta graduação. E demorou 40 anos para que o povo tivesse a graduação, para que esquecessem aquele tempo de escravidão, aquele tempo de idolatrias, aquele tempo antigo e pudessem chegar a algo novo. E nós estamos passando por um momento assim também. Todos nós estamos passando por uma transição da nova era, uma transição que está nos botando de volta em um novo eixo. O povo precisava de um amadurecimento espiritual. Para chegar nesta dita terra prometida, era preciso que todos estivessem já em um certo nível. E este nível foi conquistado, vamos dizer assim, por meio da liderança de Moshe Rabbeinu, que foi um exímio líder. Então, aqueles que são de Netzach, aqueles que são, digamos assim, líderes natos, por natureza, eles estão justamente nesta séfira, estão vibrando nesta séfira. E aqueles que não conseguem ser líderes por natureza, devem trabalhar um pouco melhor esta séfira. Agora, o único erro de Moshe Rabbeinu foi a raiva, justamente a qualidade negativa de Netzach, como eu já falei na aula passada. E ele demonstrou essa raiva em um único momento, que foi quando ele deu com o cajado na pedra, porque ele queria água para o seu povo. Efetivamente ele conseguiu a água, mas foi um ato de raiva. E isso é bem explicado até dentro da Bíblia, dentro da Torá, dentro do Zohar, dentro desses escritos sagrados. E vale lembrar que Moshe era irmão de Araão, Então, caracteristicamente, um deles era o sumo sacerdote e o outro era o líder. Então, Netzach é muito esse arquétipo da liderança e Hod é esse arquétipo da conexão, do louvor do sumo sacerdote que existia no templo. Porque Moshe, por mais que ele recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, em cima de Esod, vamos dizer assim, ele não teve, digamos assim, a capacidade de guiar como um sacerdote, mas sim como um líder político e espiritual. Então a grande reflexão desta nossa aula, além das inspirações, das musas, aquilo que te inspira a realizar tua arte, se você quer ser mais um ou mais outro, pender para um lado ou para o outro, você pode, desde que você faça algo que nós conhecemos como uma certa modelagem arquetípica. É quando você
pega um arquétipo que nem Moshe Rabbeinu, que nem Araão, né? Você pega esses arquétipos perfeitos, digamos assim, que são quase sobre-humanos, e você modela tais características da personalidade, tais características da essência, né? Todas as Sefirot têm um certo simbolismo arquetípico, uma personificação arquetípica, que vai ser um dos patriarcas, dos profetas, alguém que foi muito importante, né, dentro do próprio contexto bíblico. Então, para que serve estes personagens dentro da história, dentro do mito da composição bíblica? Serve justamente para nos trazer o modelo ideal, o qual devemos seguir, o qual devemos nos basear para nos refinarmos, né? Então a modelagem arquetípica, ela também não pode ser uma terceirização de dizer assim, não, por exemplo, Jesus Cristo, né, que todo mundo conhece. Jesus Cristo era, digamos assim, o ápice de Tiferet, né, o coração máximo, ele tinha aquele amor universal, transcendente e tudo mais. É algo um tanto quanto utópico, né, se você estereotipa isso, personifica essas características. Mas, se você começa devagar, né, passo a passo, você começa a compreender os ensinamentos daquele grande sábio, não apenas Jesus, mas Moisés, Araão, Abraão, enfim, José, Isaac ou qualquer outro dos antigos sábios, né, você começa a sentir as próprias manifestações da energia de cada séfira. Então, é interessante nós começarmos a ver este contexto que seria o contexto religioso, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, mas com olhos iniciáticos, né? Com olhos de sabedoria, para começar a entender um pouco mais profundamente o que são essas personificações arquetípicas, como que isso pode realmente te ajudar dentro da sua vivência, dentro da tua evolução, da tua jornada espiritual. E a grande dica que eu te dou, meu alquimista, é você ser um oleiro. O que é um oleiro? Oleiro é aquele que modela vasos, né? Vasos de barro, modela objetos de barro, de cerâmica, e faz isso através do quê? Da terra e da água. Então, como é que funciona isso? Você pega o seu reino, a sua Malkut, e com a água das emoções, a qual eu já te ensinei, você começa a modelar este teu vaso, para que ele possa receber depois as águas divinas, né? Essa inspiração mais elevada que nós vamos ver mais para frente. Então comece a se modelar, comece a utilizar das tuas emoções, das tuas naturezas, né, primordiais e divinas também, porque todo mundo tem o seu aspecto elevado, tá bom? Se você é tímido, você pode explorar essa timidez, essa introspecção para uma meditação, por exemplo, mas também deve equilibrar isso com movimentos extrovertidos, né? Fazer o equilíbrio das polaridades. Você deve fazer o contrapeso das tendências naturais para que você chegue num refinamento, num equilíbrio, no dito caminho do meio, que é este que nós seguimos, né, rumo a Keter, rumo aos céus mais elevados. Então comece a prestar atenção e entenda esta metáfora, né, de ser um oleiro, de modelar os vasos com terra e água, para que você possa também se modelar, para que você possa e tenha esta habilidade de ser a pessoa que você almeja ser, de ser você na sua essência. E aí eu quero te propor um exercício para que você descubra a tua natureza, porque às vezes não é tão fácil assim a gente descobrir a nossa natureza primordial. Por exemplo, eu sou uma pessoa que pensa muito e às vezes isso me impede de agir, às vezes isso me impede de fazer a coisa acontecer rapidamente, sabe? A gente pensa tanto que acaba sobrecarregando, né? Tendo essa obesidade intelectual, e aí a gente não consegue se mexer diante de tantos pensamentos, de tantas ideias que surgem. Agora eu quero te passar um exercício para que você descubra a sua natureza divina e que você aprenda como equilibrar este pêndulo, né? Bote a sua natureza nos eixos, vamos dizer assim, você tome as rédeas dela, como um verdadeiro centauro, aquela figura mitológica que tem patas de cavalo e o corpo superior de um homem, né, um arqueiro, né, o Quiron, o arqueiro centauro, que muitas vezes nas mitologias arturianas, nesses contos arturianos, celtas, foi o professor de Arthur, Merlin,
teve toda aquela lenda, aquela parte da retirada da espada da pedra, e depois ele deixou nas mãos de Quirón, do centauro, para que este ensinasse a Arthur, de fato, nas artes diversas. Então, para que você equilibre a sua natureza, é preciso primeiro conhecer a natureza humana, né? E dentro de todos os movimentos que a gente já conheceu, eu consegui classificar basicamente, para resumir, né, numa simplicidade, em 3 níveis. Um nível mais pensativo, um nível sentimental e um nível de agir, né? Um nível de atuação. Então tem pessoas que são mais pensadoras, né? São aqueles que às vezes entram tanto no movimento de pensamento que não conseguem agir, né? Isso num desequilíbrio do pensamento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que penso bastante, né? E por isso muitas vezes eu demoro até realizar alguma atividade propriamente dita. Tem pessoas que são mais do sentir e por sentir muito, às vezes acabam se desequilibrando e ficam sentimentais demais. Tudo que vem até elas de alguma forma sentem aquilo muito forte, né? Seja alguma ofensa de alguém, seja um acontecimento da vida, né? Um término de uma relação, uma morte ou alguma questão da vida em si, que é forte sim, né, em sua essência, mas que a pessoa fica presa naquele sentir e só, né, entra num ciclo vicioso de emoções e de sentimentos que travam também a atitude dela correta. E tem aqueles que agem por impulso, né, que vão lá e fazem sem pensar, fazem sem sentir, fazem de qualquer jeito, mas fazem. Estes também são os desequilibrados para o nível da atuação, o nível do agir propriamente dito. E este agir descontrolado também vai fazer com que a pessoa fique girando em círculos, fazer com que a pessoa faça, mas no fim das contas não conquista nada, no fim das contas não chega em lugar nenhum. Então agora seja sincero com você, pare e pense. Qual destes 3 você se encaixa? Eu, por exemplo, sou mais do lado do pensar. Eu conheço pessoas que são mais impulsivas, eu conheço pessoas que são mais sentimentais, eu conheço pessoas que têm mais de 2 qualidades do que uma, mas eu não conheço uma pessoa que tem em equilíbrio pleno as 3 naturezas. Meditou sobre qual é a sua natureza? Ótimo! Se você ainda não meditou, medite depois de assistir esta aula, mas faça este exercício. E quando você entender qual é a sua natureza, eu quero que agora você trabalhe o seu ponto fraco. Eu quero que você olhe com clareza e com sinceridade para você mesmo e entenda os teus pontos fracos, né? Então, aquele que é, por exemplo, um pensador em excesso, deve agir e usar da sua emoção, né, num nível mais aflorado. Então, no momento que você descobre qual é a sua natureza, você deve trabalhar nesta fraqueza para equilibrar a tua natureza, este impulso, essa tendência para ir a algum lado específico. E aí nós temos o pensador que deve agir, né, com muita intensidade, vamos dizer assim, um esporte radical. Um esporte radical vai trabalhar os 2 lados que estão em desequilíbrio, que é o agir e o sentir. No meio de um esporte radical, você pode treinar toda a técnica antes, né? Mas naquele momento, né, numa competição, ou no momento que, por exemplo, um surfista está lá na onda, um skatista está descendo uma ladeira, né? Algo que é muito intenso, é só o agir e o sentir. Não tem muito espaço para pensar na técnica, ai, será que eu estou fazendo certo, errado? Não, você entra no flow, você entra naquele movimento perpétuo e isso vai te fazer, aos poucos, equilibrar também essas tuas naturezas. Já aquela pessoa que é muito sensível, né, que sente muito o mundo, ela deve construir algo mais técnico, como uma ponte, né, algo que precisa perdurar, que precisa ter uma utilidade prática. E isso é caracterizado muitas vezes pelo cálculo, né? Coisas, instrumentos, arquiteturas, desenhos calculados para que sirvam para algum propósito. Fazendo isso, a pessoa não vai ter muito espaço para sentir ou para simplesmente se ater aos pequenos detalhes. Ela precisa se ater à estrutura como um todo, ao cálculo estrutural, à geometria, como uma
construção, né? Para que assim ela possa efetivamente trabalhar essas mazelas do seu interior, da sua natureza primordial. Já aquele que tem uma natureza de atuação, né? O agir muito forte, esse deve trabalhar o seu sentir e o seu pensar. Mas como fazer isso? Com uma meditação, com exercícios de respiração, que controlem aquele impulso momentâneo, né? Quando a pessoa está com aquele impulso, vou fazer. Calma, respira 10 vezes, né? Conta até 10, digamos assim, de forma bem devagar. E aí faz, se você ainda sentir que faz sentido, né, aquela atividade. Mas a ideia é que você faça atividades como yoga, tai chi, atividades mais do sentir, que são um fluxo, né, de movimentos, um fluxo de respirações, algo mais lento para que você se acalme os impulsos que estão te fazendo ser muito ativo e não tem uma diretriz certeira, né? Eu espero que você tenha gostado deste pequeno fragmento do que são as aulas do Caminho da Ascensão. E caso você tenha interesse em adentrar este nosso curso, eu ministro ele apenas uma vez ao ano, pois é uma turma fechada e exclusiva. Caso você esteja vendo este vídeo na data de lançamento, basta você clicar no link que está aqui embaixo para fazer parte deste nosso curso e participar desta evolução dentro da Kabbalah alquímica junto comigo e com os outros participantes. Caso você esteja vendo esse vídeo depois dessa data, provavelmente as turmas já se encerraram, mas você pode deixar o seu nome que você vai ser avisado aqui também clicando no link abaixo quando nós abrirmos uma nova turma. Então, eu conto com você e até os nossos próximos vídeos.